Ora, tudo bem? Estamos aqui no programa do Motoclube de Faro. Hoje vamos conversar com o Tó Quintas, que a parte de ser um membro do Motoclube é uma pessoa muito influente aqui, artística, no meio farense. E então vamos saber um pouco da sua cultura motociclista, o amor, esta paixão que a gente sofre pelas motas. Olá Tó, tudo bem? Olá, Olha, estamos aqui de novo para fazer, eu não sei bem que câmera é que está a ficar, mas acho que estamos aqui Olhamos nesta aí, frente. pô, é isso. E então, esclarece lá aqui, a nível de motas e cultura motociclista, qual é que foi a tua primeira moto? Bom, a minha primeira moto começou com aquelas mopeds, as pequenas motorizadas, que nós construíamos basicamente às peças, corríamos aí as sucatas que havia na redondeza e construíamos as motas um bocado com o que havia. Mas relativamente cedo começámos a ter aquela ideia do restauro, e então comprávamos a motinha, pintar, meter à maneira, com o nosso orgulho e tal. E então começámos, a minha primeira moto era curiosamente, uma moto fabricada em Faro. Poucas pessoas sabem que se fabricaram em Faro motas. Sim. Eram fabricadas por um senhor chamado Pais Lobo. Pais Lobo. Perfeitamente. O Pais Lobo desenhava as motas, mandava construir parte da chaparia e da estrutura à Vilar, que construía também os alpinos e essas coisas todas, e ele comprou os motores austríacos, que era a Leiner Motorenwerk, os motorzinhos pequenotes, e então construiu umas pequenas motorizadas. Boa! Fabricadas aqui em Faro. Chegaram a construir até umas 150, umas 125 motas sem suspensões atrás, ainda aqueles rígidos frames e tal. E eu tenho, foi a minha primeira moto, foi mesmo uma moto da cidade em Faro, que realmente pouca gente sabe. Olha, eu próprio desconhecia, já só fazendo aqui. E o Pais aquilo. Lobo, que é uma pessoa que tem alguma relação na Aliás, tua vida profissional. Ele, portanto, e fez várias provas, inclusive eu sei que participou numa com uma Norton, que saiu aqui de Faro e salvei, foi a algures até... O António das Motas, o Pais Lobo, o sogro do Zé Amaro, um dos ex-sogros, isto é uma informação secreta, o meu pai, eram uns motares nos 50s, com as tais motos Celestes, as Triumphs, as Nortons e tal. Havia aqui uma vida motar já nessa altura. Boa. Então, e neste momento, que moto é que tens? Bem, neste momento, voltei à old school com uma Triumph. A Triumph conseguiu recuperar aquele espírito dos 60s, 70s. Aquele estilo café racer, aquilo que vocês faziam no início. Exatamente. Customizar a moto. Customizar, porque na altura a moto que eu tinha, hoje era moto de cross, amanhã era moto de pista, amanhã era moto de viagem, mudavas o guiador e o banco, era de pista, metia um guiador em motocross. A tal que hoje em dia a malta chama o Scrambler. Exatamente, foi o início. Isto aparece basicamente no final dos anos 60, com a Honda, a 450 Scrambler, que é um estilo, e até já um bocadinho anteriormente também com as BSAs e as Triumphs, aparece a 450 Scrambler da BSA, que eram umas motas já um bocadinho vocacionadas para o motocross. Então já era, o cliente já podia comprar uma moto de fábrica, mas que já vinha vocacionada para uma determinada ação. Porque até ao fim dos anos 50 as motas era a moto que era, e depois o cliente transformava, não havia propriamente uma especificidade para a moto, para o cliente. Havia a nível de competição, mas para o cliente básico comprava aquele modelo e depois ou tirava os guarda-lamas ou cortava aquilo ao bocado e fazia a sua moto de cross, né? Exato. Ou de pista ou o que é que fosse. Porque houve uma grande cultura em determinada altura. Portanto, eu na altura ainda era muito criança, mas lembro-me da malta aqui de Faro ter aquelas motas em que trocava a roda, ia principalmente ali para o Ludo, iam andar de moto e fazia essas tais corridas à noite, brincadeiras. Exatamente. O Motoclube organizou as primeiras competições de motocross aqui em Faro, na estrada que hoje em dia é a avenida, eram os terrenos baldios, que já eram as hortas fora de Faro na altura,
E nessas primeiras competições de motocross que havia, pá, basicamente as pessoas iam com as suas motorizadas, metiam o tal guiador de motocross, metiam a piuga de roda da calça, A molazinha, o se capacete, calhar, a mola da molinha roupa. a segurar a calça e vá motocross. E se calhar no fim de semana a seguir iam para a Conceição fazer corridas, metiam os avanços, e a moto dava 120. Portanto, esse trajeto era muito interessante, porque também as pessoas, as oficinas de motas eram muito vocacionais para o que havia, porque havia um grande mercado de motas portuguesas. Aliás, basicamente, até ao 74, quando tivemos a Revolução, basicamente as motas que havia aqui, não as motas, mas as motorizadas, que eram um veículo popular, uma quantidade de marcas eram portuguesas. Porque daquilo que eu me lembro das histórias que ouço aqui no Motoclube de Faro, portanto, nessa altura, poucos eram aqueles que tinham motas, porque as motas tinham que vir do exterior e era preciso ter uma carteira recheada para ter uma moto nessa altura. Sim. Inclusive, as motas normalmente vinham para Portugal. Algumas pessoas, o meu pai teve uma Matos LS 500 nos anos 50, que já era uma coisa fora da caixa, e umas outras pessoas tinham, mas muitas vezes as motas ou eram recuperadas da guarda de trânsito, da polícia, da tropa. Eu, inclusive, tive uma Harley, a minha primeira grande moto foi uma Harley 900 que tinha sido da antiga PVT. E foi toda recuperada e tal, porque era quando isso apareceu. Nós temos aqui o período da Revolução, em que inclusive as questões de importação, por aí fora, cortaram as motas novas. E então uma moto custava muito mais até que um carro. Tínhamos 3 ou 4 pessoas aqui na cidade que tinham motas novas, e nós o que é que fazíamos? Íamos às sucatas recuperar as Triumphs, as Norton, as BMs, tudo o que havia de sucataria. Juntavam ali a peçaria toda. A andar. Hoje era shopper, amanhã era pista e tal, e pronto, até aí aos 80s. Eu lembro do Zé Amar, que é aqui o nosso líder, aparecer ali no meu liceu com uma Honda 250. Hoje em dia a gente diz que uma moto 250, bem, é moto de criança, mas na altura aquilo era uma coisa já... Era a cereja no topo do bolo ali, era o clímax da coisa. A francesa, estilo Boldor, aquilo era uma coisa fora da caixa. Tudo o resto basicamente eram essas motos, as Triumphs, as BS e quê. Até aí, se dessem-te a hipótese, dissesse assim, Tó Quintas, olha, tens a hipótese, a gente põe-te amanhã aqui a tua moto de sonho. Qual era a tua moto de sonho? É uma Harley 1200 Electra Glide azul metalizada, com o banco forrado a branco, com as malas em branco, aquela caixa à frente, que é uma moto dos 70s, sincera, desse nível. É a Harley super clássica, seria a moto de sonho. É a tua moto de sonho. Não a moto útil ou a moto que eu precisava ou gostava de ter em termos práticos, mas a moto de sonho. É a moto do Dream Rider. Recordas-te a primeira vez que andaste de moto? Recordo, e até te posso dizer uma coisa muito engraçada, que é, eu comecei a andar de moto antes de nascer. Eu comecei a andar de moto na barriga da minha mãe. Da tua mãe. Nessa tal Matos LS 500, eu tenho um irmão, e andávamos na moto. Antes, quando o meu irmão nasceu, ia em cima do depósito, e o meu pai e a minha mãe atrás. E tu na barriga. É ainda na barriga. E quando eu apareço, vou de moto, na altura, a primeira vez que ando de moto com alguma recordação, com 2, 3 anos, já assim um vibe de memória, ir à Rábida apanhar caracóis. De moto, o meu pai tinha, era da Marinha, de Guerra, era um louco também pela aviação, não foi para a aviação, mas foi para a Marinha, mas usava aqueles cabedais com os peles e já usava capacete, que era uma coisa raríssima nos anos 60 e tal, e então lá íamos todos de moto a apanhar caracóis para a Rábida, porque na altura vivia em Almada, foi essa a história da... E vivias lá em cima? Vivia em Almada, porque o meu pai, como era da Marinha, fazia serviço na base do Alfeito. Ok. E então o meu período da minha infância, eu nasci em Faro, e depois tenho ali um período da infância até aos meus 7, 8 anos, em que vivemos em Almada, junto dessa base naval que havia lá do Alfeito. Bem, boa.
Então, falámos da primeira mota e a primeira viagem. Viagem de mota. De mota. Viagem. A minha casal de quarta foi a primeira e única, não, agora comprei uma nova, mas na altura foi a motorizada nova, cotizei-me, prestações, a minha casaleira, fui a Lisboa de mota, na minha casal, há umas 6 horas de viagem, a andar na Avenida da Liberdade, andar na Marginal, na minha bicicleta a motor, orgulhosíssimo, é claro. E foste sozinho? Fui sozinho. Já tinha feito alguns apontamentos nestas antigas HMWs, nesses ferritos, as viagens, se calhar até com mais significado, porque não ir com essas coisas, com esses alpinetes, até Vila Real Santo António, estes 50 km, ou ir passear para a Serra. Não, nós tínhamos um grupo muito engraçado, que eram as Bermildas. As Bermildas era um grupo de gente que tinha as SAS, os Alpinos, isto são marcas de motas desta altura. Epá, aquelas mudanças de punho, cinquentinhas com aquelas carcaças todas em chapa e tal. E então tínhamos um grande gangue, que a gente chamava o gangue das Bermildas. E esse nome veio do quê? As Bermildas. Olha, não sei dizer. Acho que Bermilda é um nome aqui popular de coisa antiga. Okay. E esse é, olha, não, sinceramente, talvez pudesse explorar essa situação, não me recordo. Podias recordar, podia não, ter... deve ter sido uma noite de bebedeira a fazer as motas que isso não apareceu, porque tínhamos uma garagem, toda a gente à noite ia para a garagem, cortar, soldar, fazer e tal, e as bicicletas eram as Bermildas, porque Bermilda é um nome de uma coisa antiga, é um nome de avó, de tia, sei lá, pronto, a Bermilda, sei lá, pronto, talvez por aí, e se calhar alguém disse esse nome e calhou e ninguém discutiu e ficou e pronto. E então era essa... Ou estão ali alguma namorada de algum ou qualquer coisa? Não, isto é um nome qualquer que alguém tinha na caixa dos seus avós, bisavós, por aí fora. E ficou por aí. Então aquilo era um gangue de motas que dava umas alucinantes 40 a hora e nós víamos daqui para Vila Real. E aquele cheiro a óleo que ia atrás, tal, claro. Fumo e tudo. Portanto, daqui a Vila Real Santo António era uma viagem de horas. E com peripécias pelo meio, certamente. Peripécias, partia o cabo do acelerador, quedas, a vela. E loucura. Quedas não, mas quedas depois eram propositadas. Tínhamos aqui outra fase, já o cascador. A gente depois tínhamos esta fase em que recuperávamos as motinhas, pintávamos os cabinhos e tal. Uma vez aquilo pronto, vá gastar as motas. Íamos pela praia de Faro até Quarteira pela praia. Maravilha. Se podia ir. Depois começámos a fazer motocross, depois tirávamos os guarda-lamas, depois mudávamos os radiadores, depois não sei o quê, e às páginas vezes aquela motinha, a tal Bermilda, que estava toda de origem a refit, de repente era quadro, motor e rodas, e nesse momento era o escândalo. Jogávamos ao apanha, de moto, fazíamos corridas, chamava-se o Speedway, que é um tipo de corrida feita em pistas circulares, e isso que na praia? Na praia, no espaldão, que era um antigo terreno que havia aqui à Roda de Faro. A praia era à noite, os cavalinhos, andar com a roda atrás, andar pela areia, fazer essas corridas também, mas e pronto, onde havia terreiros, onde havia espaços, a malta brincava com as motas. Havia tudo, havia desde o pontapé ou em questão, aquilo era chapada, aquilo havia tudo. Quando acabava essa fase, no fim do verão, outra vez para a garagem. Pintar, endireitar, recuperar e depois fazíamos outra vez o folclore da moto próprio, íamos passear para a serra, íamos daqui, São Brás, Barranco do Velho, voltar e tal. Era um dia, era sair daqui de manhã e voltar à tarde, porque aquilo era à 20 a hora. Claro. Esses alpinos, parte dessas motorizadas, tinham pedais e motor ao mesmo tempo, pronto. Foi uma vida... Histórias magníficas, boa. E de criatividade ao mesmo tempo. Agora que a gente sabe que a tua primeira viagem, tanto que foi então a Lisboa, as tais 6 horas, se pudesse, da mesma maneira, pegando na tua Harley, uma viagem de sonho. Eu gostava muito de ir fazer a Ásia, atravessar aqui a Europa até chegar à Muralha da China e dizer, uau, estou na Muralha da China. Pronto, era talvez assim a coisa, passar aqui o Euroásia, Afeganistões, por aí fora, fazer assim uma viagem, para ser uma viagem
há um contexto Que é para- histórico e cultural andar dessa forma. Boa, porque aqui o Tó Quintas, apesar de membro aqui do Motoclube de Faro, portanto é um artista da cidade, ainda há dias inaugurou, portanto ele é o artista, o escultor de uma escultura que foi edificada ali junto à Concentração Internacional de Faro, o recinto onde fazemos, uma homenagem aos 40 anos da Concentração, portanto, e de certa forma percebemos hoje um pouco aquilo de onde o Tó foi beber muita da inspiração daquela escultura que tem lá e de outras que ele tem espalhadas aqui pelo Algarve e por Faro. Faço uma referência a uma outra, que quando visitarem, e deixo já o convite a visitarem aqui a nossa concentração e a sede do Motoclube de Faro, não deixem de visitar a Praia de Faro para verem duas esculturas que o Tó tem lá, uma que é o Bocas, que é um caranguejo característico aqui do Algarve, e depois uma homenagem aos pescadores, que está na Praia de Faro, também um monumento lá. Tirando isto, tirando esta cultura e toda esta vivência que é o motociclismo e a partilha e tudo mais, por hoje ficamos por aqui. Para a semana haverá mais sobre o Motoclube e obrigado por nos terem ouvido e até sempre. Força aí, obrigado Tó, por tudo. Olha, também. À noite.